Morfologicamente, existem três tipos de corpo: o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Compreender estes três tipos ajuda-nos a adequar a alimentação e programas de treino. Mas e quando somos crianças? Numa escola, inseridos numa realidade artística, rodeados de outras crianças. Fenómenos como o body shaming, os complexos ou a vergonha ganham terreno numa sociedade atual movida por views e likes. Na área da dança, em que o instrumento principal é o nosso corpo, crescemos num processo contínuo de conhecimento do mesmo e das suas potencialidades, mas também limites. A crianças e a adolescentes, sem uma estrutura mental e maturidade ainda forte, é dito recorrentemente que não encaixam no padrão certo ou que não têm perfil. Mas fará sentido existir um padrão? E definido por quem? Continua a conversa com o B-Boy Sisson e relatamos experiências. Rodrigo! Oh my God! Oh my God! Por falar em aceitação, há pouco tempo vi um post teu no Facebook que era reencaminhado, pronto, de uma rapariga. Sim, uma rapariga que tinha anorexia, sim. Da Bélgica ou da Suíça ou assim. Sim. Que ela com 15 anos, a professora na academia dela colocava-lhe imensa pressão e considerou-a acima do peso ideal e isso disputou uma crise psicológica nela ao ponto pronto. Um desastre. Criou um desastre. E tu comentaste isso e falaste um bocado da tua experiência. Sim. E pronto, isto é um assunto sensível, estás a ver? Eu não quero usar aqui palavras ou gordo, ou obeso, ou cheinho, ou acima do peso. Agora não me afeta, mas eu percebo onde queres chegar, mano. Eu gostava que falasses, uma vez que a tua formação foi toda nesse contexto, nesse mundo académico, qual é a tua experiência sobre isso e que marcas é que isso te deixou? Bem, eu para já, em relação a esse post, assumo todas as letras que eu lá pus e até fui muito brando, que eu podia ter sido muito mais tramado e podia ter dito nomes e posto se calhar em causa toda uma instituição como a escola onde eu andei, que é o conservatório. Mas optei por não o fazer, porque eu também respeito quem me ajudou imenso lá. Mas agora é assim, por exemplo, quando eu pus esse post, achei imensa piada que colegas minhas da minha turma, que saíram até antes de mim, eu tive, não sei se foi o lado masoquismo ter feito o conservatório todo, mas eu tive colegas minhas que saíram ou no 6º, ou no 7º ano, ou no 9º ano, colegas meus também que saíram, exatamente por causa de não vou dizer deficiências físicas, mas era porque o físico não era o mais aceitável para a dança. Eu sempre tive uma estrutura óssea muito, muito larga e eu desde o 5º ano até ao 12º, a minha mãe, o meu pai e o meu padrasto levavam constantemente com os discursos de o João é muito gordo para dançar, o João nunca vai ter um grande futuro na dança, o João assim não vai a lado nenhum. E a minha mãe até dizia, então se o João não vai a lado nenhum, chumbem-no. Mas nós não podemos chumbar porque ele realmente é bom no que faz e trabalha imenso e não sei o quê, mas é gordo. Primeira coisa que nós temos, eu agora que sou professor, eu percebo que tem que haver um cuidado saudável com o corpo, mas nem toda a gente tem a facilidade de ter um bom corpo para a dança. Existem questões genéticas que fazem logo com que tu podes comer que nem um cavalo e não engordas porque o teu metabolismo trabalha bem. Sim. Por acaso o meu metabolismo nunca trabalhou bem. Sim. Mas também posso dizer uma coisa, nos dias de hoje ser magro é uma coisa de rico. Porque se tu vais, isto é incrível, tu vais por exemplo a um centro comercial, tu vais à Vitaminas, gastas se calhar 12 ou 13 euros para teres um bom prato de salada e um bom suminho, e gastas 12 ou 13 euros, e se for preciso vais ao Mac, por exemplo, é o pior exemplo, mas vais ao Mac e gastas 7 euros e tens um menu que te satisfaz também. Pois. Por exemplo, seres magro é uma coisa de rico hoje em dia. Se faz muita confusão ao professor ver uma pessoa mais forte, existem também maneiras de falar. Aquilo que me aconteceu no meu caso foi, eu lembro-me, na altura tinha 12 ou 13 anos,
até jogava a bola na altura. Portanto, eu tinha uma atividade física do caraças. Sim. Que imagina, um gajo no conservatório, tu estás lá das 8 até às 7 da tarde, depois eu ainda tinha treinos no clube onde eu jogava das 8h30 até às 9h30, 10h30 da noite. Portanto, eu tinha uma atividade física do caraças. Agora, quando tu estás numa escola em que para já os professores são muito elitistas, digo isto porquê? Porque eles só motivam 2 ou 3 alunos num universo de 7 ou 8. Portanto, eu acho que tu ou eu que damos aulas com turmas em que têm os seus 15 ou 20 alunos, eu não acho, eu falo por mim, mas acredito que tu também faças isso, tu não vais motivar só 2 ou 3. Por mais que sejam tipo tops e tenham um grande talento, também tens que motivar os outros 18, 17 que estão por trás, certo? Claro. Imagina tu, com 12 ou 13 anos, teres estas coisas na tua cabeça. Isso mexe contigo. Do género, porra meu, estou aqui a dar o litro e os outros que têm mais facilidade que eu são sempre os beneficiados pelos professores e têm um apoio que eu, por exemplo, nunca tive. Pá, são coisas que mexem contigo. E juntando essa parte psicológica à parte física, não é fácil tu conseguires ser uma pessoa que tenha a cabeça sã. Por exemplo, eu tenho 33 anos, eu ainda custa-me, por exemplo, eu quando vou à praia, custa-me imenso a tirar a t-shirt. Porque na minha cabeça vem-me a voz do professor dizer que eu sou bué da gordo. Sim. E se for preciso eu tenho um gajo a 200 metros de distância de mim, e coitado, a culpa também pode não ser inteiramente dele ou não, mas é um gajo bué obeso. E ele está ali bué feliz e contente. E eu, por exemplo, estou com medo de tirar a t-shirt. Tipo, são realidades completamente dispares, mas pronto, falando desse assunto mais específico, Sim. mexe com uma pessoa do género Phonics, quer dizer, sou demasiado gordo para dançar. É que foi engraçado, é que, por exemplo, quando eu pus esse post, uma professora de contemporâneo minha, que por acaso até ajudou-me muito, veio falar comigo a dizer que eu tenho que ser mais brando nas palavras. E eu na altura até disse do género, é engraçado que vocês puxaram tanto por um fulano A, B ou C. Eu gostava de ver esses fulanos A, B ou C, que até têm muito sucesso no meio mais do contemporâneo e do balé, mas gostava de os ver a fazer aquilo que eu faço. Pois. E eu não quero ser convencido, mas sou muito orgulhoso daquilo que eu conquistei. Sim. Eu lembro-me quando acabei o conservatório, eu ainda trabalhei com a Companhia Nacional. Eu, para trabalhar com a Companhia Nacional, tive que fazer uma audição para eles. Já os meus colegas de turma foram convidados a ir para lá. Estás a ver a diferença? Sim. Mas na altura eu também sempre disse, eu não quero nada de ninguém. O que me leva a perguntar-te outra coisa, que é, sim, tu achas então que uma pessoa que tem um corpo, que não se enquadra no padrão, tem que se esforçar o dobro? Achas que sim? Eu acho que vai depender um bocadinho do sentido. Se tu tiveres um professor que tem a mente aberta e não vai julgar físicos, simplesmente trabalhas se quiseres. Agora, se tiveres um professor, como a maioria dos de dança clássica que são muito, ok, eu vou só puxar por aquele porque aquele é bué da bom e quando ele for bué da bom ele vai me dar o reconhecimento que eu sou bom professor, aí sim tens de trabalhar mais, nem que seja só para dizer, olá, eu estou aqui. Pois. Também sou um ser humano que dou o litro, estou aqui como todos os meus colegas e também mereço o apoio do professor. Portanto, é difícil os professores ultrapassarem essa barreira de deixarem de olhar só para o físico, não é? Eu acho que isso tem a ver com uma época, já há muitos anos, em que esses professores vêm de uma época em que se calhar também levaram na cabeça dos seus professores na altura, em que não tinham um bom físico, ou não sei se tinham ou se não tinham, mas sempre foi uma coisa que veio, ainda continua a vir. Eu aliás, vou contar aqui uma situação muito engraçada. Eu lembro que eu fui fazer uma audição para um projeto que era 3 coreógrafos. A audição até foi na Jazz. E eu lembro-me na altura de estar lá, pessoal que dançava na Companhia de Dança da Almada e noutras companhias de dança. E nessa audição, eu fui até à final, mas já estava assim mais rechuchudinho. E eu fui o único que não entrou na audição. Mas sabes o que é que eu achei engraçado? É que eu na audição estava a ajudar os bailarinos que também estavam na audição a fazer as coisas. E achei engraçado. A dona Paula Careto, que ela é uma das donas de uma escola em Cascais, que é, já não me lembro agora do nome, mas é uma escola assim muito boa, achou que eu não tinha
condições para entrar. E eu lembro-me tão bem nessa audição de toda a gente dizer: Cabaça, tu já entraste, tu estás aqui, tu estás tipo 500 passos à frente dos outros todos. E eu disse: eu não vou entrar por causa do meu físico. Dito e feito. Uma senhora mais baixa que eu, mais larga do que eu, mais velha do que eu, há mais anos professora que eu, tem este estigma. Mas, por exemplo, não fiquei por causa do físico. Se eu acho justo, não acho justo, porque existem figurinos em que eu posso tapar um bocadinho do meu pneu. Exatamente, isso era outra coisa que eu te ia referir. E pronto, eu tenho quase 1,90 m de altura, né? E alguns trabalhos, algumas coisas que eu fiz a nível comercial, pá, às vezes passei um bocado pela vergonha, entre aspas, de na hora de darem a nossa t-shirt, o nosso figurino ou a camisa que íamos vestir, não havia o meu tamanho, estás a ver? E isso é um bocado chato, meu. Quando o pessoal da produção dos eventos e dos espetáculos não acautela essa situação, que há bailarinos mais largos, há miúdas mais pequeninas, a partir do momento há rapazes de 2 metros de altura. A partir do momento em que te aceitaram, o guarda-roupa é que tinha que ter essa função de tirar as medidas a todos os bailarinos e de dar roupa para o teu tamanho e físico. E depois tu acabas por dançar com uma peça de roupa que está super justa ou não te favorece. Mas isso é culpa, pois, claro que a culpa não é tua, a culpa é... Existem funções, a tua função é dançar, a função do guarda-roupa é dar uma roupa que te fique bem. Mas eu sempre passei isso, até nas companhias onde eu trabalhava. Uma das coisas que eu fiz, e eu ainda estou nesse processo, por mais que agora esteja um bocadinho lá mais para trás, eu acho que vou estar sempre ao longo da minha vida, eu aprendi a aceitar-me. E a gostar de mim como sou. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho, ainda relativo a esse post, antigas colegas minhas do conservatório e até da superior, da Escola Superior de Dança. Tenho colegas minhas da Escola Superior de Dança que levaram com esse comentário, onde tu já és tipo adulto, onde se calhar são pessoas que nunca dançaram na vida ou nunca tiveram uma exigência tão grande como aquela que eu tive, mas isso a culpa também não é delas, pronto. Mas eu acho muito feio um professor, já adulto, ir falar com uma pessoa adulta e dizer: olha, se calhar não devias comer chocolates. Pois. Eu sou adulto, eu como o que eu quiser. Desculpa lá. Desde que tu dances e faças aquilo que eu te peço, acho que um professor não tem que exigir mais. Assim como o coreógrafo. Exato. Há coisas que eu odeio, que é um corpo de bailarino. Eu já vi vídeos de pessoas, vou falar aqui em b-boys. Há um b-boy, agora por acaso, o b-boy Dummy, é um gajo americano, pá, super gordo. Ele faz air tracks, ele faz mais air tracks que o Mucha. E o Mucha é um gajo todo fit. Sim. Tem que se dar valor ao gajo. Eu tenho que dar mais valor ao gajo, porque tu vives numa sociedade em que as pessoas olham para um gordo e não faz nada. E a piada está aí. As pessoas não têm noção do que é que nós conseguimos fazer. E é muito engraçado que nós, as pessoas mais fortes, conseguimos combater esse estigma do o gordo afinal não é assim tão preguiçoso. Pois. O gordo afinal não é assim tão imóvel. Exato. Eu acho que isso é muito... E era muito importante que na dança mostrassem essa indiferença relativamente ao físico. Eu acho que isso era super... Aliás, eu há uns tempos estive aí com o Obelix e com outro rapaz também da dança contemporânea, que nós éramos para começar um projeto em que a parte bela disto era só íamos trabalhar com pessoas fortes, só queríamos pessoas fortes. Por acaso, infelizmente, foi uma ideia que depois também não foi para a frente, porque todos estamos em espaços geográficos completamente longe uns dos outros, mas era uma ideia que eu também já andava aos anos a querer desenvolver. Eu ainda hoje, custa-me, por exemplo, desde o conservatório, uma coisa, para já, eu tenho vergonha de voltar ao conservatório, porque cada vez que eu volto lá, pá, vai-me sempre virar a cabeça toda a porcaria que eu sofri, né? Pois, depois, por ter vergonha, também destaco os meus colegas. Porque os meus colegas têm todos muito sucesso lá na sua realidade. E eu olho para eles e penso, Domara, tu, é que aquilo que tu fazes eu consigo fazer. Agora, tu não consegues fazer nem metade daquilo que eu faço. E aí, é muito importante isto que eu vou dizer. O hip-hop salvou-me. Porque eu, na minha cabeça, eu era uma porcaria e não valia nada. E só estava limitado àquilo. De repente, estou inserido numa cultura, numa sociedade, entre aspas, numa realidade, em que tu és maneta, podes dançar,
tu és perneta, podes dançar, tu és surdo, podes dançar, tu és... Talvez... E é engraçado como o hip-hop faz falta nessas escolas. Era um dos pontos que eu queria chegar, e eu e o Max, por exemplo, nós andamos a ter esta luta já há uma porrada de anos. O Max, Momentum Crew, nós temos os dois uma visão que nas escolas de dança mais vocacionais, as danças urbanas deviam estar inseridas. Porque tu cada vez menos vais ter bailarinos de balé. Cada vez menos. Tu aqui em Portugal tens uma companhia, o resto é tudo à base de dança contemporânea. E tu vais ver a dança contemporânea, o que é que a dança contemporânea anda a fazer hoje em dia? Influências de dança urbana. Danças urbanas. Eu vou até usar o termo que usa-se muito no hip-hop, que é o contemporâneo anda a baitar muito a dança contemporânea. E a usufruir do hip-hop, mas não há menção nisso. Exato. Tens um coreógrafo cá em Portugal, pá, super interessante, que é o Vítor Hugo Pontes. Ele trabalha maioritariamente com b-boys e a malta das danças urbanas. E eu acho que isso é de enaltecer. Porque tu, na minha cabeça e na cabeça da malta que esteve na superior e no conservatório, só essas pessoas é que estão preparadas para ir para as companhias de dança, quando não são. Exato. Pois é, esse nível da abertura de mentalidades, pois eu tinha apontado aqui isto e tu acabas por falar já, que é, então talvez o preconceito seja muito menor no mundo das danças urbanas do que no mundo das danças clássicas, não é? Completamente. Aliás, eu tenho um bom exemplo para te dar. Eu lembro-me quando eu fui ao programa que é o Achas que Sabes Dançar. Eu lembro-me na altura, pronto, eu na altura estava um bocadinho mais em forma, pronto, mais fit, não estava assim tão cheio. E um dos júris era o diretor da companhia de dança contemporânea onde eu trabalhava, o César. Lembro-me de ver, por exemplo, lembras-te de um popper que era o Buda? O Miguel Passos. Sim. Sim. Exato. O Buda, pronto, era forte. Foi para um programa, arriscou-se, claro. Se ele visse o programa da América, ele também temos que saber onde é que nos vamos meter. Pois. Mas achei muito mal. Ninguém do júri percebia nada de hip-hop, ninguém. O Miguel Passos não passou e foi gozado. Ele até teve naqueles vídeos dos cromos e não sei o quê. E o gajo nas battles de popping ou andava a ganhar ou andava lá sempre perto de ganhar. Sim, alto nível. Logo aí, um estigma errado. O Waver também foi lá. Eu lembro-me de ver a audição dele, foi no mesmo dia que eu. E não passou, porque era gordinho. Até vou-te dar um exemplo muito engraçado, que teve a rasca para passar. Vasco Alves. O Vasco Alves teve a rasca para passar. E depois, no fim, acabou por ser coreógrafo. E eu não vou dizer quem é que disse o nome dele para ser coreógrafo. Mas, pronto. E achei bem engraçado, tipo, porque nós nas danças urbanas, nós aceitamos todos. Aliás, não é nas danças urbanas, nós no hip-hop aceitamos todos. Todos. Tu tens gajos cegos que são grandes rappers. Sou preciso de certeza que existem manetas que são grandes writers. Sim. Por aí fora. Pá, eu digo isto com tudo. É incrível o que tu estás a dizer, meu. É mesmo incrível. É mesmo incrível. Tu nunca levaste, de certeza absoluta, nunca levaste com aqueles comentários de ele para gordinho até tem ganda flex. Para gordinho até se mexe muito. Eu levo isso todos os dias. Eu levo com isso todos os dias. Sério. E a única coisa que eu digo é, vocês fazem parte de uma... Não fazem parte de uma sociedade. A nossa sociedade tem a mania de julgar o livro pela capa. E às vezes a coisa sai pela culatra, ao tiro. Tipo, tens que saber esperar para ver. Não podes logo opinar só porque é aquilo que te aparece à frente. Pois. E é engraçado é que a cultura é que está a limitar tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, a cultura, que é o plástico e a dança contemporânea, onde as danças urbanas, por muito que a gente meta lá o hashtag Unidos pela cultura, pelo presente e pela futura da cultura em Portugal, por exemplo, a cultura hip-hop nem sequer está inserida no Ministério da Cultura, eles estão-se bem a marimbar ainda. E isto é uma coisa que se calhar a maioria das pessoas nem tem essa noção ainda. Pois, é muito engraçado, é que tu vês pessoal das danças urbanas a estarem todos na dança contemporânea, porque depois têm acesso a outro tipo de coisas que as danças urbanas não dão, que são dinheiros para fazer projetos. Se tu fores pedir dinheiro ao Ministério da Cultura para fazer um espetáculo de hip-hop, eles vão dizer, hip-hop é para curtir, é para estás aí na rua, para isso vou ali à Praça do Comércio e vejo lá os artistas de rua a dançar. Mas pronto, isto é outro assunto. Sim. Nesse capítulo, aqui em Portugal, ainda há um longo caminho a percorrer. O que queria chegar é que a cultura em si
limita, já está limitada. Porque pessoas gordas não podem ser bailarinas. Pois. Isso é só estúpido. Isso é só estúpido. Eu tenho hoje em dia, eu dou aulas de balé, dança clássica, eu tenho ex-alunas do conservatório, para que eu tenha certeza que elas só não foram, já não estão sequer ligadas à dança, são técnicas informáticas ou enfermeiras ou whatever, mas elas dançam tão bem como pessoas que estão na Companhia Nacional de Bailado. E só não estão lá por questões físicas. E eu acho que são pontos que nós temos que refletir.